Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Aqui vai a segunda parte, mas na realidade é a primeira parte da profecia da perda do mar, mas eu fiz ao contrário só. Aqui vai então a segunda parte da profecia que o nosso Pai Celestial deu à irmã Celestial. Infelizmente, nós sabemos que há coisas que são difíceis de acreditar, tipo que haja estas criaturas horríveis no fim do mar, mas isso é bíblico. E ela diz que as pessoas vão ver. E então tudo isso é parte de castigo do nosso Pai Celestial por causa do pecado. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu espero que você esteja assinado nos meus canais todos. Todos os links dos meus canais estão abaixo. Se você já é assinante, muito obrigada. Por favor, veja se continua inscrito, porque infelizmente muitas pessoas estão reparando que estão ficando descritas. Eu vou orar ao Altíssimo e então vou mostrar aqui a parte. Eu acho que ela ainda não fez vídeo desta profecia, porque ela tem os vídeos e tem as profecias. Ela agora está pondo as profecias em vídeo. É claro que a profecia, ela fala tudo o que o Senhor falou e tudo mais, mas quando ela faz um vídeo, ela aprofunda-se muito mais, mas os vídeos são muito grandes e eu não posso fazer. Estou fazendo o meu melhor, para que vocês possam ver o que é que vai vir. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome, Senhor. Sabemos que grandes coisas vão vir, oh Pai Santo, mas sabemos que estás a controle de tudo, Senhor. Seja tudo segundo a tua vontade, Senhor. Guarda-nos nas tuas mãos santas e poderosas, Senhor, e ajuda-nos a passar este tempo difícil, Senhor. Seja tudo segundo a tua vontade. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a vir neste vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Vamos então ver aqui. Aqui está a foto, pode-se ver aqui uma sereia com o rabo e o nome é Aliens, Mermaids, portanto no dia 30 de junho de 2021. E então, aqui vai então a profecia. Primeiro ela começa com um versículo bíblico que se encontra em Isaías 27:1, que diz assim: Naquele dia o Senhor, com a sua espada dolorida e grande e forte, punirá o Leviatã, a serpente penetrante, mesmo Leviatã, aquela serpente torta, e ele matará o dragão que está no mar. Vocês que marquem aí, Isaías 27:1. Eu vou pôr este versículo no vídeo. Desde que comecei a falar sobre estas coisas, eu poderia muito bem continuar. No dia 30 de junho de 2021, por volta da 1 da manhã, enquanto estava de joelhos em oração, eu tive uma experiência inesperada e horrível. Eu estava orando a Deus com todo o meu coração, pedindo a Ele para expurgar qualquer druço fora de mim, para me fazer cada vez mais pura, para me fazer alguém que Ele possa se deleitar quando me vir. E eu vi o que eu odeio ver e quase chorei quando vi. A visão era tão real que a água estava agitando perto do meu rosto. Às vezes, quando eu vejo fundo em oração, Deus responde de maneiras que eu não espero. Não sei porque Ele faz isso, mas Ele faz isso e Ele é Deus. Então eu confio nele para definir a agenda. Se pudermos aprender que os nossos tempos de oração seriam mais ricos, Deus nos aprofundaria em sua confiança e compartilharia coisas que realmente precisamos saber para o futuro. Mas na maioria das vezes falamos com Deus e pensamos que é somente uma oração. Então vamos embora sem dar espaço para Deus responder como Ele quer. Eu também gostaria que algumas pessoas entendessem que na profecia Deus define a agenda, não eu. Talvez então Ele parasse de me pedir para profetizar sobre isso e este tópico como se eu fosse um rádio sintonizando na sua estação favorita. De qualquer forma, às vezes quando estou pressionando a oração em uma direção, Deus sai daquele campo esquerdo com as suas próprias coisas, mostrando-me sequência de ação ao vivo que às vezes me pegam de surpresa, principalmente por causa do quão clara eles não se relacionam com nada daquilo que eu estava orando. Foi o que aconteceu naquela noite. Enquanto eu orava, eu vi um homem tirar a rede do mar com uma carga enorme. E uma sereia foi pega na rede. E quando ele lutava para arrastá-la do mar, ela lutou com ele. Mas ela estava morrendo. Rapidamente, ele não tinha
Ela não tinha força suficiente para resistir e para se libertar da rede. Fez um som, um choque, como odeia sereias, odeio vê-las, ouvi-las, eu assistir qualquer coisa a respeito delas, e Deus sabe. Eu disse, Senhor, porque agora? Porque você se sentiria como está esta coisa certa para me mostrar pouco antes de ir para a cama. Ela diz, eu não gosto nada de sereias, mas o Senhor foi mostrar-me aquilo antes de ir para a cama. Eu estava chateada, mas Deus não se importou comigo. Ele disse, eles vão começar a encontrá-las. Você sabe, os barcos começarão a trazê-las cada vez mais e mais à medida que eles venham com as suas capturas. Pois eu quero dizer a vocês que eu penso que foi no dia 5 de... Deixa eu ver, estou vendo aqui esse encontro. Aqui, uma sereia que foi encontrada no mar da... deixa-me ver onde é que está isso. Aqui está, olha, no tweet. Qual foi o dia? No dia 8 de novembro de 2022 que isto aconteceu. A pessoa acha que um couple, portanto um casal, capturou um vídeo numa mermaid na República Dominicana. Vocês estão compreendendo? Como eu estava dizendo a vocês, infelizmente isto vai aparecer. E então o Senhor está dizendo aqui a ela. Ele diz assim, eles vão começar a encontrá-las. Deixa-me pôr aqui a parte de... Ok. Eles vão começar a encontrá-las, você sabe, os barcos começarão a trazê-las cada vez mais e mais à medida que eles venham com as suas capturas. Sereias estão ficando ousadas, estão vindo à superfície para roubar pessoas e beber sangue. Isto são demónios. As pessoas são tão duras, a menos que haja evidências diante dos seus olhos, que eles não têm fé e não acreditarão. Então, deixe-os ver por si mesmos e saibam que eu não estava brincando. Eu sou o Senhor. Eles verão essas coisas com os seus próprios olhos. Então, talvez, uma pequena percentagem delas se perfurará e... uma percentagem delas se perfurará e arrependida se salvar. Isto é, quer dizer, somente uma pequena porcentagem vai se perfurar a rede e se salvar. Então, ele falava, vi toda a cena novamente. Um pescador vinha do mar depois de grande negócio de captura do dia, arrastando a rede através dele na chance de que pudesse pegar algo antes de chegar à costa. Peguei uma sereia. Era por volta das 17 horas. Então, ainda agradável e brilhante, o barco estava quase na costa, com a rede arrastando preguiçosamente quando ele pegou algo. Ele ficou tenso, mas o ímpeto do barco puxou o que estava na rede até o fundo do mar. Tinha pedras e pedras grandes e redondas. Houve ali uma briga, começou na rede e por isso é que chamou a atenção do homem. Ele correu para a beira do barco, chocado, ao ver algo tão grande, tão de perto na praia. Quando a rede agarrou aquela sereia, lutou tão violentamente para se ver livre e rolou para o mar. Ela fez uma bagunça fervente no local onde a rede o segurou, rolando e tentando jogá-lo para fora. O homem estava animado por ver um peixe enorme deliberadamente deitado no raso. Então ele pulou na água para ir lutar pela sua captura por si mesmo, em vez de deixá-la ir. Fiquei impressionada, pensei, este é um homem. Ele nem sabe o que é isso, mas não pensa em pular no mar para ir lutar com ele e espero arrastá-lo de volta para o seu barco. Ele pulou, caminhou até onde a sereia estava perdendo a sua luta da rede. Ele colocou os braços sobre a grande figura na rede, colocou e foi aí que as coisas foram para o sul. Era uma mulher azul cinza, clara, média, cuja pele estava apodrecendo rapidamente para cinza, estava, portanto, mudando para cinza escuro. O seu cabelo estava caindo em tempo real. O seu couro cabeludo podia-se ver liso e escamoso, em manchas em meio ao que sobrou do seu cabelo escuro. Ela tinha dentes afiados que ela mostrou no assoante para o homem. Portanto, ela começou entre lutar por respiração, ela puxou os lábios de volta sobre as suas presas e assombrou. Parecia que ela estava morrendo por ter sido puxada nas pedras da praia
com muita força, como qualquer peixe faria. Mas uma vez pensei, Deus, porque quando estou prestes a dormir? Porque eu estou prestes a dormir. Repito, era uma mulher com seios em cima, a parte inferior afilada dos quadris a uma cauda de peixe. Ela não tinha escamas, tinha pele de peixe lisa como tubarões. Esta mulher era muito grande e longa. Se ela se levantasse, ela seria mais ou menos maior do que os maiores homens. Toda a sua figura estava escurecendo rapidamente quando ela morreu, mas tudo o que eu consegui pensar era: o Disney está mentindo. Eles não saem bem em terra até terem tempo de fazer a sua bruxaria e se transformarem plenamente num ser humano. Se você pegá-los em forma de peixe como esta, eles fazem exatamente o que os peixes fazem: suspiram e morrem. Esta criatura estava ausentado o peito como um paciente asmático, portanto assim, com falta de respiração. Não sei o que foi feito daquele homem. Senti que ele poderia ser grego. Ele ficou firme na água, observando como esta mulher horrível, morreu ali. Ele não mergulhou de volta na água, ele não libertou, ele não largou e correu gritando para a cidade, a aldeia, dizendo que uma mulher peixe está no mar. Ele ficou lá observando-a calmamente, como a sua pele escureceu de azul claro para azul médio, para um preto horrível acinzentado. Os seus olhos passaram de olhos claros de peixe, com um ponto preto no meio, para olhos amarelos com verticais. As suas mãos ficaram mais fracas, apalpando a rede. Ela tinha a rede nos dedos, como like a salamander. Eu pus-me de joelhos e comecei a orar, mas ainda assim vi. Ele manteve um aperto nela, prendeu seus braços enquanto mantinha a sua cabeça e o torso dos braços acima d'água, até que eventualmente ela estava tão fraca que ela não podia fazer nada além de chiar os seus últimos suspiros. Vocês podem imaginar, este homem, para não ficar surpreso, é porque ele não tinha visto só uma vez. Ela diz que não sabe se o homem era grego, se era... portanto, não sabe de onde era. Quando ela estava morrendo, ela virou a cabeça e deu a este homem um olhar de ódio puro, como eu nunca tinha visto antes. Eu juro que as mesas tiveram virado se esta tivesse sido capaz de mergulhar na água e voltar com força total. Este homem teria sido encontrado flutuando no mar como 1 milhão de tiras cuidadosamente desfiadas de carne de porco. Acho que eles sabiam também que ele nunca deixou recuperar o fogo, uma vez que ela virou peixe e viu que era uma pessoa, que ele nunca deixou ela colocar a cabeça debaixo d'água, mas segurou-a rapidamente em seus braços acima do mar até que finalmente ela parou de se mover. Então a visão desapareceu. Ok, deixa-me ver aqui uma coisa. Quando eu estava lendo, ela disse que esses seres diabólicos, enquanto estão no corpo de sereia, elas têm que estar na água. Elas são iguais aos peixes, mas quando elas querem se transformar em homens, ela diz aí que eles fazem o feitiço. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Eles fazem o feitiço e transformam-se numa pessoa, e aí então podem estar fora d'água. Então Deus disse, eles vão outra vez. Eles vão começar a encontrá-las, assim como são apenas como eles olham para a humanidade, para que o povo possa se arrepender e acreditar. Eles vão encontrá-las por todas as partes, porque elas estão em todo o mundo, vivendo e se comunicando com o mundo superior das suas portas no mar. Que sejam encontradas para que se possam saber que eu sou o Senhor, seu Deus. Esta foi a visão que eu vi enquanto orava no dia 30 de junho de 2021. E ela diz então: eu odeio sereias, odeio ver copos de sereias, banhos de sereias, roupas de sereias com aqueles rabos, odeio canetas de sereias, slides do cabelo do filme, velas perfumadas, banhos de sais de banho. E eles estão por aí, eles estão em todos os lugares agora, você mal pode fugir delas. Mas as pessoas não têm a ideia daquilo que estão trazendo e comprando para as suas casas
Há eventos internacionais de sereias, marchas de sereias, fantasias de sereias, e estamos no ponto onde a cultura popular os glorificou tanto que quando uma garotinha tem 5 anos, ela geralmente já começa a ter obsessão pelas sereias. Mesmo mulheres adultas não conseguem parar de fingir serem elas. No entanto, o que Deus sempre diz sobre os desejos malignos da humanidade nestas profecias. Pelas mesmas coisas que a humanidade anseia, elas serão destruídas. Sereias são reais, eles são alguns dos nefalinos mais perversos, perigosos e vingativos que já existiram. Eles são selvagens além de compreensão e é por isso que formam o mais alto nível dos demônios do reino marinho. Eles não deixam as coisas espirituais irem facilmente e são muito, muito agressivos e persistentes. Não pense em mim, por favor, faça a sua própria leitura sobre essas coisas. E costumava ser o que os europeus sabiam melhor. Os seus ancestrais sabiam dessas coisas, tiveram tempo para deixar histórias detalhadas sobre isso. Eles até escreveram em mapas, onde evitar no mapa que áreas para que eles não chegassem perto por causa do famoso e maravilhoso canto da sereia, que aproximou os homens o suficiente para serem naufragados pelas rochas. Tenho a certeza que você lembra-se disso. À medida que os barcos eram esmagados, os homens aterrorizados caíam na água apenas para serem casados para sempre por sirenas e mantidos debaixo d'água e comidos por essas mulheres que vivem no mar. As pessoas acham que é uma tolice que eu estou dizendo aqui, mas sei que a verdade, tolice, é viver em uma nuvem de engano, enquanto ao redor todo o ambiente, mar, terra e céu, estão cheios de habitantes que só estão esperando até que os tempos mudem a seu favor para que eles possam conhecê-los melhor de uma forma amargamente negativa. Muitas culturas ao redor do mundo acostumam a alertar sobre sereias por uma boa razão, mas como sempre, quando a educação aumenta, o escárnio aumenta. É um fato triste e chocante que quanto mais as pessoas aprendem em algumas áreas, mais cegas ficam em outras. Perdem contato com coisas fundamentais que todos sempre souberam a verdade. No entanto, uma vez que o núcleo de conhecimento é perdido e considerado contos de velhas esposas e esposos, as pessoas começam à deriva. Quando eles se afastam o suficiente para o erro, eles propõem verdades alternativas para substituir as antigas novas verdades que não fazem sentido e se aproximam muito mais da própria destruição. As sereias também são chamadas de sirenes, senhoras do mar, e mamiwata, como são chamadas na África. E existem, e em outros países as pessoas abandonaram praias inteiras devido a muitos avistamentos delas e deixaram áreas de pesca frutíferas depois de muitas mortes inexplicáveis no mar. Basicamente todo o mundo sabe sobre as sereias, exceto, claro, aqueles que não querem saber. Em um país africano, um projeto de barragem foi adiado porque as sereias daquela área insistiram em mostrar-se aos trabalhadores e o sinal claro de que essas criaturas não queriam nenhuma represa construída lá, os seres humanos que vinham muitas vezes para o seu território. Várias equipes locais desistiram assim em desespero e o governo contratou trabalhadores europeus pensando que eles seriam menos supersticiosos. Não demorou muito para que a equipe estrangeira também desistisse e essa história está no jornal. Eles não disseram que o problema era fiscal ou o abandono do projeto. Eles disseram exatamente que o assalto era, mas ninguém bateu um olho neles dizendo assim: eu te digo, pessoa, vai lá e vai ver o que é que há. Isso porque outras culturas e algumas formas conseguiram ir à escola, se tornarem médicos, advogados, geólogos, sem esquecer uma palavra de que os seus pais e os anciãos lhes disseram quando cresciam. Não há nada passa por esta rocha. Pessoas que fazem isso não voltam para casa. Eles são capazes de misturar o conhecimento da comunidade com o conhecimento do desenvolvimento sem sacrificarem-se um pelo outro.
mas em outros lugares o conhecimento de desenvolvimento tenta a destruir completamente o conhecimento da comunidade por alguma razão. Pense sobre isso. Quando artigos e grandes filmes foram feitos sobre pessoas que foram a lugares e não viram os locais quando eles são orientados e eles vão, entram na floresta ou escalar alguma montanha, etc. Mas os guias recusam-se a ir com eles depois de um certo ponto. Mas eles ainda continuam sozinhos. Todos esperam que eles voltem, sabendo que não voltarão. E quando um bom tempo se passou, eles simplesmente enviam as suas coisas de volta para casa, para as esposas. Em termos modernos, isso é conhecimento como: se você sabe, que sabe. E se você não sabe, que não saberá. Sereias são selvagens. Elas não são bonitas. Elas não se parecem nada com as mentiras que Hollywood conta como entretenimento. Sereias são parentes dos espíritos sucumbos que se prendem aos homens. Eles são superiores porque têm acesso a corpos, enquanto os sucumbis são espíritos demoníacos invisíveis. Elas não são loiras, macias, com bochechas rosadas e lábios cor-de-rosa, cantando em pedras por amor enquanto escovam os seus cabelos. Isso é apenas publicidade para que as pessoas possam desejar. Deus nunca os mostrou dessa forma. E isto é o que as pessoas veem na mídia. Ela aqui vai mostrar aqui abaixo algumas das fotos da maneira que a mídia mostra. Aqui está da maneira que a mídia mostra, e dá a pequenina sereia, etc. Mas eu quero dizer a vocês que, segundo aquilo que ela diz, isto não é nada daquilo que aparece a ser. Aqui está, olha as sereias, ó. As sereias verdadeiras são assim. Veja as mãos dela. Os dentes dela. Olha. Meu pai do céu. Isto é uma prova de que estamos vivendo num mundo do engano. As sereias são apresentadas como belas, românticas, heroínas ligadas à água, que se preocupam com a humanidade e fariam qualquer coisa por amor. Eu posso me lembrar educadamente que Deus disse que Satanás se manifesta como um anjo de luz, o que significa que o diabo sempre tenta enganar as pessoas, alimentando-as assim apenas em sua mentalidade fantasiosa, de que eles pensam que é a realidade. Deus também disse que o tipo só deve acasalar com a mesma espécie, o que significa que na escala de misturar a mistura material genética através do sexo ou através de qualquer outro meio, a humanidade não deve ter nada a ver com pessoas do mar ou qualquer outra forma de vida que não seja humana. Quando Deus lhe mostra isso, que você vê que assim, eu vejo, isso é ela que está dizendo, eu vejo, é assim que as sereias se parecem, nos sonhos e visões que o Senhor me mostrou. Esta imagem de cima, esta imagem aqui, esta imagem de cima é o pior choque de todos os tempos, é uma estação de trem de Nova Iorque em 2019, de uma série que está para sair. Portanto, eles já estão mostrando como é que elas são. Uma série que estava para sair, isso foi em 2018. Um dia eu estava esperando o trem quando, por alguma razão, eu me virei para olhar para a parede atrás de mim. É onde novos filmes são promovidos, em cartazes tamanho real e em estações de trem e pontos de ônibus. Então me virei e o que eu vejo, mas o tipo exato de sereia que Deus sempre mostrou, alta, azul, dedos com telas com garras, que é exatamente o que está aqui assim, presas, uau, eu não estava pronta, eu pulei tão longe que não foi engraçado, foi a primeira vez que eu vi as mesmas sereias dos meus sonhos. Ninguém nunca tinha me mostrado de uma tão misteriosa aparência como esta. Eu soube imediatamente que o inimigo estava revelando mais a verdade antes dos dias e que estas coisas seriam vistas de verdade. Aqui está as sereias de verdade. É assim que elas se parecem. Veja e saiba agora que a TV sempre mostrou uma imagem falsa para fazer as pessoas pensarem que conhecer sereias é uma aventura. A Disney é a principal razão pela qual as pessoas amam sereias, mas a realidade é que são moradores do mar profundo, com um sol de vingança, uma alma de vingança queimando nos seus corações contra o Senhor Jesus Cristo e a sua preciosa criatura, a humanidade.
Sereias matam, enganam, são poderosas e adoram dormir com homens para fazerem mais de si mesmas. Sim, assim como a própria Disney nos disse que eles tomam a forma humana. Mas eu não sei por que meios é que as pessoas não querem saber. Eu os vi em sonhos saindo do mar e elas são altos. Eles poderosamente, cada um com a sua cauda, que se movem no meio do mar e a uma velocidade incrível. A sua carne é leve, azulada, cinza e esticada. Elas têm o poder de transcender a força física, mas também são fortes no seu ambiente. Nunca pense que por elas serem mulheres você pode lutar com elas e ganhar. Elas têm dentes como barracuda, então novamente nada como as belezas mágicas cantando do cinema. É tudo mentira para enganar as pessoas a pensar que elas são inofensivas. Elas comem carne humana, comem os homens. Elas também se casam com homens e os carregam para o mar. Há vida sobre o mar, um mundo inteiro lá embaixo, que nunca vejamos ou saibamos disso até o dia que o Senhor Jesus vier fechá-las e queimá-las em cinza no seu julgamento. A única coisa que funciona contra qualquer um destes seres que Deus expõe na TV é a oração. Armazenamento de oração, força, enche a tua bateria com o sangue de Jesus e é claro o nome de Jesus. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso por enquanto. O Senhor está avisando sobre estas coisas que não seremos pegos de surpresa. Ele está avisando. Você pode ler o post que é relacionado com a serpente, as pessoas serpentes, que talvez seja o próximo vídeo que vai fazer. Concluindo, no dia 15 de julho de 2021, o Senhor tem-me dito quase todos os dias desde que eu publiquei estes posts. Sereias são vistas cada vez mais, elas serão pegas, elas serão vistas por todos. E ele me disse isso a primeira vez há um ano, mais ou menos, em 2020. Havia tantas outras preocupações ardentes para me focar neste blog do que sereias, mas eu não me senti levado a discutir o tema. No entanto, desde que fiz esse post, eu tenho visto e sonhado com eles muito mais, portanto com as sereias. Deus diz que eles serão vistos cada vez mais na sua forma real, eles serão pegos e vistos na sua forma natural e estranha, que não é a que acredita popularmente delas. Sereias têm muitos tipos diferentes de cabeças, como o peixe do mar. Algumas até têm tentáculos ligados aos lados do rosto e quase todas têm dentes destrutivamente afinados como barracuda e peixe piranha. Elas também podem ser assustadamente bonitas, com cabelos que parecem vivos, mas que não é a sua forma real, que é a fachada que eles colocam diante dos homens para atraí-los. Sereias têm poderes espirituais extremamente fortes, nunca se mostram abertamente, mas se você está sempre sonhando com enchentes, estando em rios, nadando, se afogando, vendo-se em lagos, água, chuva, mar, ou cercado por água, ou apenas vendo corpos de água sem contexto para o sonho, é muito provável que você tenha espíritos marinhos ligados à sua vida e precisa receber libertação forte e séria para se livrar deles. Excuse me. Estes são um tipo de espírito extremamente ciumento e prejudicial aos seres humanos e afetam negativamente a vida e o destino das pessoas. Elas vivem em clãs hierárquicos, maciços, de jeito que algumas tribos da terra fazem. E o Senhor está alertando as pessoas seriamente para não descartar tais coisas. O que veremos nestes dias finais será o que nunca vimos antes ou pensávamos que era real. Quando forem expostos, Deus será lembrado que Ele falou antes do tempo e disse que essas coisas iam acontecer. Deus abençoe todos vocês. Aqui está, meus irmãos, uma coisa feia de se ver, feia, e elas não criam, como aparece no filme da pequenina sereia, que é esta que está aqui, que tantas crianças amam, tem os seus quartos cheios, as mães compram, porque as sereias são muito boas, realmente essa sereiazinha no filme parece tão boa. Vivemos no tempo de engano, meus irmãos, eu espero que este vídeo abra os vossos olhos, pois está abrindo os meus. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na presença do Senhor de dia e de noite, e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.